Olá, tudo bem? Eu sou o professor Esdras Franco, eu estou aqui para mais uma aula de física com vocês. Hoje vamos falar de gravitação. Falaremos das leis de Kepler e da lei de gravitação universal de Sir Isaac Newton. Mas antes de nós falarmos efetivamente sobre isso, a gente vai falar sobre a história, como sucedeu, como aconteceu até chegar em Isaac Newton. Tudo bem? Então vamos lá, direto, vamos fazer a animaçãozinha aqui, vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Vamos começar com Cláudio Ptolomeu. Ptolomeu achava que a Terra era o centro. Se você for ver aqui, a Terra está colocada no centro. Ou seja, tudo girava em torno da Terra. Todos os astros giravam em torno da Terra em órbitas circulares. Só que tinha alguns problemas e para ele corrigir esses problemas foi o que ele fez. Calma aí, é só colocar os planetas fazendo uns círculos menores, epiciclos, em torno desse círculo maior, que é chamado de deferente. Então assim ele conseguiu explicar boa parte das coisas que estavam acontecendo. Mas com um detalhe, ele não explicava tudo, lógico, não tinha como ele explicar tudo. Isso demorou muito, ficou até o século XVI porque a Igreja Católica balizava isso, tá? Afinal de contas, a Terra estava no centro do universo. Aí vem Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico chegou e disse assim: não é bem assim não. Quem está no centro, observa aqui, vamos pegar aqui, vamos baixar aqui, olha só. Quem está no centro é o Sol. Quem está no centro é o Sol. E todos os outros astros estão se movimentando de forma circular em torno do Sol. Aqui é que foi o detalhe, ele falhou aqui nessa parte. Por quê? Porque as observâncias diziam que não era circular, mas ele insistiu que fosse circular. Só que Copérnico foi tão importante para o conhecimento científico. Por quê? Por que ele foi importante? Porque ele mudou a forma de se pensar. Quando ele tira a Terra do centro, ele revoluciona a ciência e a filosofia. E aí, a partir daí é conhecida a Revolução Copernicana. Tá certo? Aí vem Tycho Brahe. Tycho Brahe faz o quê? Tycho Brahe ele observava muito bem. Ele observou, tá? Ele começou a observar que, na verdade, a órbita dos cometas, ele observou a órbita dos cometas, calculou a órbita dos cometas e viu que não era um efeito atmosférico. E ele observou também a explosão de uma supernova. Essa explosão dessa supernova mudou, quebrou com os paradigmas da época que achavam que o céu era eterno e imutável. Então ele começou a mudar isso. Para ele, a Terra estava no centro do universo, mas não era um planeta, ela era o centro do universo e tudo, os outros giravam em torno do Sol. Tá? Pouco antes dele morrer, em 1600, ele contratou Johannes Kepler como seu auxiliar e passou todas as suas anotações. Aí vem Johannes Kepler, que ele chega e fala o seguinte: na verdade, usando as anotações de Brahe, ele fala, na verdade, os planetas, olha aqui, olha só que legal, descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Então aqui, ó, olha só, vamos afastar aqui para ver melhor. Descrevem órbitas elípticas em torno do Sol, olha só que bonita a imagem. Então, e o Sol está em um dos focos da elipse. Ele faz mais duas leis, que depois a gente vai estudar efetivamente, que é a lei das áreas e a lei dos períodos, tá certo? Então ele começou aqui a mostrar como era que era realmente o movimento disso daqui, tá? Galileu Galilei foi importante porque ele observou, fez várias observações astronômicas como luas de Saturno, enfim, ele fez várias contribuições para isso, onde ele descreve também através de um telescópio que ele criou, uma luneta, para que ele pudesse ver os astros, tá certo? Ele foi o primeiro a criar um método científico onde a gente podia testar, verificar o que era. Então ele foi de suma importância para o desenvolvimento da ciência. Conta uma história que ele escreveu um livro, era o Papa Urbano VIII, eu posso estar enganado agora o nome do Papa, mas era Urbano VIII, que deu uma pensão vitalícia para ele, para que ele não fosse falar contra o modelo geocêntrico. Só que ele escreveu um livro, tá? E colocou um nome de um personagem, Simplício, onde ele fala exatamente o que o Papa não queria. Ele é preso, mas continua, ele não foi maltratado, não foi nada, mas ele continua recebendo a sua pensão. Mas foi um cara de muita importância dentro e fora do movimento,
os corpos caem, independente da sua massa, caem ao mesmo tempo, se desprezar o atrito com o ar. Enfim, foi um cara muito importante para a ciência. Esse agora que eu vou falar para vocês é Giordano Bruno. Giordano Bruno era um cara que ele era astrônomo, estudava teologia, teólogo, ele estudava magia também. Ele foi morto pela Inquisição. Por que ele foi morto pela Inquisição? Por várias coisas, como heresia. Por quê? Porque ele dizia uma coisa que é verdade, a gente sabe hoje, mas ele dizia o seguinte: existem vários sóis. Não existe um sol só. Em torno dele tem vários planetas em órbita. Então podem ter vida lá. Então tem várias coisas que o Giordano Bruno foi falando aqui assim, que hoje faz sentido, a gente entende, né? Você percebe aqui assim, vamos baixar aqui, olha só. Que imagem legal, né? Pra gente olhar, olha aqui, ó. Tá vendo? E ele já tinha essa ideia. Ele foi morto, né? Em 1600, né? Foi queimado na fogueira, na Inquisição. Tá certo? Isaac Newton, a gente vai chegar até Isaac Newton aqui. Isaac Newton estudou as leis da mecânica, deu a base da mecânica, mas pra gente aqui, o que a gente está interessado no Isaac Newton, essa leizinha bem aqui da gravitação universal, que ele percebeu que essa lei interfere não só aqui, os corpos seriam atraídos, mas também dentro do sistema mais cosmológico, vamos chamar assim, mas a Terra é atraída, tem forças que Terra atrai o Sol atrai a Terra, através dessa lei aqui, lei da gravitação universal de Sir Isaac Newton. Ele foi o primeiro a desenvolver o cálculo diferencial integral, que isso a gente vai estudar mais tarde lá, quem for fazer faculdade na área de naturezas ou exatas, tá certo? Enfim, e diversas coisas ele fez na natureza da luz, tá? Temos várias coisas que ele fez, mas pra gente aqui a gente vai ficar ainda na gravitação universal, tá certo? A gente para aqui, tem Isaac Newton, tem Albert Einstein ainda, mas a gente não vai falar dele, porque só para mostrar aqui uma coisa, para deixar aqui um negócio bem interessante, porque agora ele começa a falar do tecido espaço-tempo. Primeiro ele fala que a massa ela se converte em energia, que o tempo é relativo, que a massa é relativa, que o comprimento é relativo. Então Einstein chega e revoluciona, onde ele fala que agora o tecido espaço-tempo é que vai gerar essa atração gravitacional. Então, mas isso aqui nós não vamos estudar nesse curso aqui, tá? Eu só mostrei para vocês porque é uma animação que é fantástica de se ver, tá? É fantástica assim quando você olha o tecido, o espaço-tempo, devido à presença da Terra e dos outros corpos, na Lua aí no caso, ok? Então vamos continuar o assunto, vamos começar para as leis de Kepler efetivamente, vamos passar para cá, ok? Então, gente, começar agora a leis de Kepler, primeira e segunda e terceira leis de Kepler, ok? Bem, gente, voltando aqui, nós vamos continuar agora a primeira lei de Kepler. Então vamos para o quadro, tá? Voltemos para o nosso quadro. Ok. Bem, aqui eu tenho a lei das trajetórias. Primeira lei de Kepler. Já comentei com vocês quando eu falei do histórico que o Sol está em um dos focos da elipse e os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. Vou mostrar aqui para vocês uma coisa bem interessante. Tá aqui, ó. Olha só. Aqui seria um planeta, por exemplo, esse aqui em torno do Sol, tá? Agora, que fique bem claro aqui, a excentricidade da elipse aqui, tá? É bem pequena na Terra, ok? Se nós pegarmos isso aqui e a Terra, ela é quase circular, tá certo? Ela é quase circular. Ok? A Terra ela é quase circular. Então, vamos pegar. Opa, deixa eu... Isso é interessante porque a nossa trajetória em torno do Sol ela não é plana. Isso a gente vai falar das estações do ano também, tá? Ela não é um plano perfeitinho Ok, então deixa eu só segurar aqui e voltar para o que era a primeira lei de Kepler. Quer voltar? Não volta. Vamos para a segunda. Segunda lei de Kepler. Aqui, olha só. Do ponto que é o Sol, vamos chamar essa parte vermelha aqui de Sol, traçando uma reta até aqui, aí se eu pegar essa área daqui para cá, essas duas, se os tempos forem iguais, aqui, por exemplo, esse outro, essas áreas serão iguais. Então ele está dizendo assim, olha,
áreas iguais em tempos iguais. Descreve, porque a velocidade areolar dela é constante, tá certo? Porque o vetor, a linha que une esse ponto aqui até aqui, daqui ó, observa aqui, desse ponto da distância focal 1 até aqui, e aqui no eixo, tá? Vai dar uma área 2. Se eu fizer a mesma coisa para esse outro lado, também vai dar a mesma área, ok? Essa é a segunda lei de Kepler. Tá? E a terceira lei de Kepler fala da lei dos períodos. O que é isso? Vamos pegar bem aqui assim, olha só, tá vendo o eixo maior? O que é o período? O período é o tempo necessário para dar uma volta completa. Então vamos imaginar que essa bolinha azul saiu daqui, deu uma volta completa. Se eu pegar essa bolinha aqui, tá? E medir o raio dela aqui, vou medir o raio dela. E fizer a mesma coisa, medir o tempo dessa outra bolinha, vamos chamar de cinza, sei, dourada, tá? Fazendo isso aqui, o que acontece aqui? Olha só, se eu pegar esse período, elevar ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, isso me dá a constante. Não importa se para essa é para maior ou para menor. Eu vou pegar o eixo maior para medir o raio, mas se eu pegar esse período ao quadrado e dividir pelo raio ao cubo, vai dar sempre um valor constante. Tá certo? Aqui dá para você ver uma coisa bem interessante que é da segunda lei, que eu acabei não falando, mas eu falo agora, é que quando ele se aproxima do Sol, a velocidade aumenta. Olha aqui, ó, no periélio, tá? Aumenta a velocidade, no afélio a velocidade diminui. Vamos voltar aqui para a segunda lei para ver se dá para ver isso. Olha aqui, olha só. Vamos lá, a velocidade vai aumentar, chegou no Sol, aumentou mais rápido e diminui no afélio. Tá certo? A velocidade da Terra aqui no afélio é em torno de 29, alguma coisa, 0,7, não lembro agora o valor exato, mas é 29 alguma coisa. Quando chega no periélio, em torno de 30, alguma coisa. A diferença é pequena, mas faz muita diferença que seja assim. Porque quando ela chega perto, está mais perto, a força aumenta, a força gravitacional aumenta, a gente vai já falar sobre força gravitacional, mas ela aumenta. Então precisa de mais velocidade para que ela não se aproxime do Sol. Então quando ela se afasta, ela não precisa da mesma velocidade, então diminui. Tá certo? Aí eu queria mostrar aqui para vocês o sistema solar. Olha só como é legal essa imagem aqui, muito bacana. Aqui eu vou aproximar, olha só, vamos chegar no Sol, meu Deus do céu. Que coisa linda. Mercúrio, tá? Vênus, Terra e Marte. Observa que aqui a Terra pode ver que é quase um círculo, e aqui vai aumentando a excentricidade de Marte aqui, tá certo? Vamos tentar diminuir, se aproximar, aí vem Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Quem lembra do planeta Plutão? Plutão não é mais planeta, é considerado planeta, não, é uma outra categoria, tá? Não é mais planeta, nós temos 8 planetas efetivamente no sistema solar hoje, tá certo? Voltando aqui, vamos só ver quais são, para a gente ficar bonitinho, eu gosto de fazer isso. O Sol aqui no centro, aí vem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, fazer isso, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok? Então vamos voltar para cá. Beleza, gente, vamos lá. Então a gente fez as leis de Kepler, a gente para por aqui hoje. Na próxima aula a gente faz exercícios disso e também vai fazer a lei de gravitação universal de Isaac Newton. Então, bye!